Vamos ler Lucas 17, 28 ao 30. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. Também Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, rogamos as suas bênçãos nessa manhã sobre a sua palavra. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Podemos assentar? Deus descia em William Branham em plenitude. Em alguns momentos ali na fila de oração. Né? A palavra de Deus, porque João 1 fala, no princípio era o verbo, e o verbo é Deus, né? E o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Então a palavra é o próprio Deus. Amém. E essa palavra, ela discerne os pensamentos. Quando está em carne humana. Né? Quando está em carne humana. O Mombrana, ele foi um profeta. Ele nasceu sendo um filho do homem. A palavra um filho do homem quer dizer um profeta, um ser humano. Que nasce com a consciência junto com a subconsciência. Então, ele não precisa dormir para sonhar. Porque a subconsciência dele, né, com a consciência está grudada. Ele é um profeta, ele é um filho do homem. Amém. A palavra filho do homem quer dizer isso. Né? É um ser humano profeta. Um ser humano profeta. Então Mombrana já nasceu sendo um filho do homem. Mas a promessa de Lucas 7:30 é que o filho do homem ia se manifestar. O filho do homem. Então, o Filho do Homem significa o próprio Deus em carne humana. Amém. O próprio Deus em carne humana. Então, seria o ministério do Filho do Homem, não de um Filho do Homem. A promessa para o último dia é isso, é a promessa da manifestação do Filho do Homem. Amém. Não de um Filho do Homem. É isso que as pessoas confundem, as pessoas que se dizem da mensagem. O Mombrana falou várias vezes, eu não sou o filho do homem. Eu não sou o filho do homem. Eu sou apenas um filho do homem. Amém. Um profeta, um vidente. Daniel 9:9 fala isso, um profeta é um vidente. É alguém que consegue ver, né, os mistérios, né, do futuro, consegue predizer, profetizar o que vai acontecer. Ele tem essa faculdade, né, de ver visões. É verdade. Agora, nesse ministério de Mombrana, nós temos que saber diferenciar isso, né? Saber diferenciar isso. Quando era o Mombrana tendo a visão, né? ou quando era Deus nele em plenitude ali. Usar um dom. Um dom, né? A visão é um dom. Então nós temos que saber ver essas diferenças, né? O que é um profeta? O que é o Deus profeta? E se você ver a vida de William Branham, né? A vida dele, os milagres que aconteceram, você verá que foi um ministério muito maior do que o ministério de um filho do homem. Apenas, né? Oi? Apenas. Né? Somente. Não somente de um filho do homem, né? mas foi um ministério maior do que o de um filho do homem. Amém. Claro que ele teve esse ministério também, lógico, de um profeta. Ele era um profeta, ele era um filho do homem, mas nele manifestou o ministério maior, o ministério, né? O maior ministério que existe, na verdade, que é o ministério do filho do homem. O ministério superior, o ministério não dele, né, mas de Deus, o próprio Deus na terra, em carne humana. Porque filho do homem significa isso, significa o ministério do próprio Deus na terra, usando um corpo.
E Deus escolheu para esse ministério no último dia o corpo de William Branham. Sim. Você pode dizer, mas cadê isso? Né? Cadê isso? Isso está na Escritura, está na própria vida de William Branham. O Branham pregou a mensagem, né? Deus é seu próprio intérprete. Nessa mensagem ele fala que a interpretação correta é quando a palavra se cumpre. Né? A palavra se cumpre. É o cumprimento da palavra. Porque quando você vê ali a coisa acontecendo, se cumprindo, né? Se cumprindo, aquilo é interpretação. Ninguém precisa ficar interpretando nada para você. É só você ver a vida de William Branham. Você vê o ministério dele. Você vê como que Deus descia nele em plenitude ali, naqueles momentos ali. Não era 24 horas. Não era 24 horas. Só alguns momentos que Deus descia nele em plenitude. Amém. Em alguns momentos, porque ele não foi Deus, ele não era Deus. Ele era apenas um vaso humano que Deus escolheu. E somente ele. Né? Tem pessoa que fala, não, isso manifesta em todo mundo, em toda a igreja. Hoje a mensagem, esse grupo da mensagem estão com isso, o Filho do Homem está aqui. O Filho do Homem está manifestando aqui. Mas como? Cadê o sinal? Qual que é o sinal desse ministério do Filho do Homem? Amém. Qual que é a identificação desse ministério? Foi o mesmo que foi manifestado nas 3 vezes. Porque o Filho do Homem, Deus em carne humana, se manifestou na Terra em 3 ocasiões apenas. E nessas 3 ocasiões, ele usou o mesmo sinal para se identificar, que foi lá para Abraão, nos carvalhais de Manre ali, desceram ali três pessoas ali, né? 3 pessoas. 2 anjos que foram para Sodoma e Gomorra, né? Que hoje são representados por Billy Graham e Oral Roberts, que foram pregar para os sodomitas, cegar os olhos deles, mas um ficou com Abraão. E qual foi o sinal que essa pessoa fez ali? Para se identificar. Um pouco antes do mundo ser queimado, de Sodoma e Gomorra ser queimado. Amém. Qual foi o último sinal ali? Que sinal foi aquele, antes do mundo ser queimado, do sodomita ser queimado? Foi aquele homem ficar de costa para Sara, que estava numa tenda, e ele leu o pensamento dela, discerniu os pensamentos dela. Amém. Esse foi o sinal ali, né? Que o Filho do Homem se deu a conhecer. Aí você pergunta, mas só foi essa vez que teve o ministério do Filho do Homem no Velho Testamento? Sim, foi a única vez. Né? Você não vê mais Deus em carne humana nesse ministério. Você vai ver agora só depois no próprio Senhor Jesus Cristo. E como foi que Jesus Cristo se identificou? Qual o sinal que ele fez? Esse mesmo sinal, porque Jesus também veio desse ministério do Filho do Homem. Esse mesmo ministério. Por isso que ele sempre se identificava como Filho do Homem. E qual foi o sinal que ele usou? Foi discernir os pensamentos das pessoas, o nome das pessoas, a vida das pessoas. Ele falou, tu és Simão, filho de Jonas, sem conhecer o Simão. Né? Tu és Simão, o filho de Jonas, mas como você sabe? Né? E quando chegou Natanael, ele falou, eu vi você debaixo de uma figueira. Aí ele se converteu, em vez que tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E também quando chegou lá na mulher do poço, também é a mesma coisa, na mulher do poço. Vai achando teu marido e vem cá. Mas eu não tenho marido. Dissesse a verdade, não tenho marido. Porque tivesse 5 já. E esse um que está contigo não é teu marido. E isso dissesse com verdade. Isso dissesse de verdade, com verdade. Então ela falou, veja que tu és um profeta. E quando o Messias vier, ele fará esse sinal que tu fazes. Eu sou quem falo contigo. Ela foi para a cidade e anunciou aquilo para as pessoas ali de Samaria. Samaritanos, e eles vieram ali, ficaram 2 dias ali com Jesus,
Depois de 2 dias, falaram para a mulher: agora nós cremos sim, mas não pelo que você disse, mas nós mesmos vimos ele fazer o sinal. Nós sabemos que ele realmente é o Messias que devia vir ao mundo. Amém. É igual as pessoas sinceras, verdadeiras, sinceramente. Quando vê a vida de William Branham, examina o que Deus fez, né? A pessoa vai falar a mesma coisa. Agora eu creio que o Filho do Homem manifestou nessa era através de William Branham. Não porque o pastor falou, porque alguém falou, mas eu vi, né? Nós vimos, eu vi com meus próprios olhos. Então você examina a vida de William Branham, você vê que não houve nada igual, nada parecido ao ministério dele. A não ser no Senhor Jesus Cristo e lá para Abraão. Amém. Porque se você examinar a vida dos profetas, eles fizeram poucos sinais, porque era o ministério de um filho do homem, e não do filho do homem. Como foi através de William Branham, que foi o ministério do próprio filho do homem. Através de um filho do homem. Foi um filho do homem, através do qual manifestou o ministério do filho do homem, o próprio Deus. Amém. Você vê Elias só fez 4 sinais, 4 milagres em toda a sua vida. Eliseu, que tinha puxado dobrado o espírito de Elias, só fez 8 sinais, 8 milagres. Né? Agora, nessa era, através do William Branham, foram feitos milhares de sinais. Né? Só lá na África, 1.500 curas em um só culto. Lá na Índia, 2.000 curas, lá somente um culto só. Então, o ministério é muito maior do que o de um filho do homem. Amém. Porque foi o ministério do filho do homem. O ministério do filho do homem. Porque Jesus se manifesta como filho do homem, filho de Davi e filho de Deus. Nas eras da igreja, quando ele veio ali como Espírito Santo ali em Pentecostes, dali até meados do século XX, foi filho de Deus, que significa Deus numa forma sobrenatural, invisível, com poucos sinais, com pouco da palavra. Não tinha toda a palavra, não tinha muitos sinais, eram pouquíssimos sinais. Porque ele estava de uma forma invisível, espiritual nas pessoas. Usava um, outro, mas nunca veio ali em plenitude sobre ninguém. Né? Porque ele estava ali numa forma sobrenatural, invisível. Não em carne humana. Em carne humana. Aí você tem que entender. O que é carne humana? Em carne humana. As pessoas confundem muito isso. Né? Elas pensam que Deus hoje está em carne humana, está em plenitude, né? Na forma do Filho do Homem nas pessoas. E não está. Não está, porque não tem o sinal, você não vê o sinal desse ministério em ninguém hoje. Né? Mas isso manifestou sim em William Branham. Né? Em William Branham você vê esse ministério do Filho do Homem. Né? Ele discernindo os pensamentos, ficava de costas para a audiência, né? E discernia os pensamentos delas. Então esse ministério do Filho do Homem, né? Deus em carne humana, Deus em carne humana. Deus entrava no Mombrana ali, naquele momento ali, dessa forma, em carne humana, né? E os lábios do Mombrana ficavam grossos, sua pele ficava, né, amortecidos ali. A voz dele até mudava, né, a maneira dele falar. Né? E ele não tinha mais uma consciência naquele momento ali, né? Poucos minutos ali. Era Deus em carne humana ali. Mas depois daquilo, depois daqueles momentos, Deus saía dele dessa forma de plenitude ali, em carne humana. Aí ficava só a porção do Espírito Santo nele. Nesse momento que Deus descia nele em plenitude, não havia erro algum, era tudo perfeição. Senhor, verdade. Ele não era o homem mais, ali era Deus em carne humana. Agora a pessoa não entende isso, pensa que Deus está em carne humana hoje. Não está, eu estou com a minha consciência completamente, você está, todos estão. Não existe isso de Deus vir hoje num homem em plenitude nele, a ponto do homem perder a consciência dele e ser Deus falando, como foi o William Branham. O William Branham foi assim mesmo. Eu nem sei o que eu falei nesse momento. Eu não sei o que eu falei nesse momento. Tem que ouvir a fita. Tem que ouvir a fita, né? Tem que ouvir a fita para ver o que foi que eu disse. Porque não foi eu, foi Deus dizendo. Então eu não sei o que eu falei. Consegui lembrar poucas coisas. Né? Então
Então você vê que realmente, né, Deus não está hoje na forma do Filho do Homem aqui na Terra, e ninguém. Não, Se é prova, então, que ele aqui né? tá. Isso, que se é prova, da mesma forma. Prova então. Né? Aí vem esse falando que tem o Filho do Homem nele, que está aqui hoje, e chama a pessoa e fala até dor de cabeça naquele lugar, né? Não fala nome de ninguém, Senhor, não fala, né? E engana as pessoas, porque as pessoas hoje parece que estão tão longe da verdade que qualquer um que vem e fala, Deus está aqui, olha, tem alguém com dor de cabeça ali, já fica tremendo, já, Deus está aqui em carne humana. Pessoa, ele não fala o nome da pessoa, não fala quem é a pessoa, ele dá um tiro na moita, como fala, dá um tiro na moita, ele acerta ali, porque você vai ter alguém ali com a dor. Personificação, Hã? né? Personificação do verdadeiro. Né? Personificação, né? Por quê? Porque, gente, como foi em Sodoma, lá foi somente um homem. Jesus também, e um homem. Sempre é um homem, não é em toda a igreja que esse ministério iria se manifestar. Né? Mas apenas em um homem da igreja. Né? Isso aí, claro que a mãe falava, né? Em nós, em você e eu. Por quê? Porque ele não podia falar em mim, somente eu. Não podia falar assim. Porque o profeta jamais fala isso. Você tem que ver isso pelos sinais. Alguém manifestou esse sinal de discernir os pensamentos das pessoas? Não, né? Não. Então se percebe que foi através somente de William Branham. Amém, Senhor. Isso aí não é você exaltar homem nenhum. Né? Se houve alguém que exaltou alguém, foi Deus, né? Deus exaltou Moisés lá no deserto, lá descer a coluna de fogo sobre ele. Né? Deus colocando o homem na posição. Agora, nós vamos ter tanto orgulho de falar que o Mombrano foi o guia dessa última era, foi o profeta enviado para nós seguir a mensagem dele. Né? Mas Deus enviou o William Branham, um profeta de Deus. Né? O William Branham foi o filho do homem, nasceu um filho do homem, vendo visões. Mas o ministério do Filho do Homem, através dele, começou a manifestar em 49, ali na cidade de Regina. Foi ali que pela primeira vez que ele viu isso de uma forma diferente. A mulher chegou diante dele e de repente abriu uma tela, alguma coisa assim, e ele viu a vida daquela mulher. Amém. Vejo uma criança com 9 anos na escola, furou seus olhos com um lápis. A mulher falou, sou eu era essa criança. Eu vejo uma moça correndo de um cachorro, estava vindo da escola, da faculdade, algo assim. Correu, caiu no braço de sua mãe, sou eu, né? Sim, e agora eu vejo você, agora dá para reconhecer você, porque foi essa semana mesmo. Você foi subir uma escada na sua casa, que tem a cor da parede e tal, e um quartinho no fundo de tal cor, e você falou, que dor nas minhas costas. Mas quando o William Branham vier na cidade, que está marcado para ele vir aqui, eu sei que você é curado. Você não falou isso? Ele falou, sim, eu falei isso, pensei isso mesmo. Então ali passou a ser esse ministério do Filho do Homem, em 49. Mas não foi a segunda vinda de Jesus Cristo. Foi o último sinal, como lá com Abraão, lá em Gênesis 18, você vê ali. Foi o último sinal antes da vinda do Filho Prometido, antes de Isaac vir. Você não pode colocar isso como segunda vinda, como a vinda do Filho Prometido, porque você não tem base escriturística para isso. Foi o último sinal antes da segunda vinda. Falar que Jesus já veio é uma heresia, é uma coisa que engana as pessoas, confunde as pessoas. E o mundo hoje está assim, enganado, não sabe o que foi que manifestou nessa era, que palavra se cumpriu. Isso que o diabo quer fazer. O diabo quer enganar você. Fazer você não saber o que é filho do homem, o que é filho de Davi, o que é filho de Deus. Ele quer fazer você confundir, errar o alvo. Porque você vê hoje pessoas falando, Deus enviou um grande profeta hoje. Né? Eles não sabem o que estão falando, não foi um grande profeta, foi o próprio Deus profeta nessa última era. Amém. O próprio Filho do Homem, manifestando através de um Filho do Homem. Olha os sinais que o William Branham fez. Como que a pessoa pode dizer que foi o ministério de um profeta apenas? Né? De um grande profeta? Né? Não, foi muito maior, foi o ministério do próprio Deus. Né? Agora você tem que saber diferenciar isso, né? Quando era... Porque ali no comecinho, quando o Mombrano entrou ali naquele grupo pentecostal só Jesus, você viu isso na história da vida dele, contando a história da minha vida, em outros lugares ele conta aquele caso também, quando ele pegou na mão daquele homem, e ele falou que ele pegou na mão dele e viu a vida dele, né? Que
que estava saindo com a mulher loira, mulher morena ali, tinha outra mulher, tinha filho com outra mulher, e a coisa toda ali. Né? Ali não foi o ministério do Filho do Homem. Não foi. Ali foi um profeta, o ministério de um profeta ali. É por isso que é correto você falar que teve o ministério também de um profeta. Lógico que teve nessa era, Mão Branca foi o ministério de um profeta. Amém. Só que foi algo maior, algo mais, né? Porque nos profetas do Velho Testamento, você não vê o ministério do Filho do Homem nele. Você não vê. Moisés foi o ministério de apenas um Filho do Homem, um profeta. Elias também foi somente um homem, um profeta. Né? O ministério de um homem, um profeta. Não veio falar Moisés, falando, fiquei esgotado, tipo assim, estava falando. Né? Você vê ali Jesus sentiu fraqueza ali, né? Naquele momento que a mulher tocou nele, a mulher tocou nele. Aí que tá a coisa, você tem que entender isso. Quando é o povo tirando a força ali do homem de Deus ali, né? do William Branham, né? Porque esse ministério, você não vê ali os profetas falando, estou ficando fraco, porque a fé das pessoas está tirando a minha força, estou ficando fraco. Você não vê isso em Moisés, em Elias, nenhum deles, você não vê. Agora o William Branham, você vê ele ficando fraco ali, né? Ao ponto de Buzoir perguntar para ele, como você sabia que era aquele homem, né? Um homem que tinha ido no culto, o Buzoir depois foi falar com esse homem que estava com a mão machucada. Como? Ele falou, é verdade, eu cheguei no culto aqui, eu estava completamente incrédulo. De repente fui ver as curas, minha fé foi aumentando, e ia procurando. Como você sabia que era aquele homem? Ele falou, eu senti que de mim começou a sair virtude de mim, eu fui ficando fraco. Eu fui ficando fraco, e eu fui vendo aonde é que estava puxando a minha força. Aí esse puxão estava vindo num canto, eu sentia até o lado que estava vindo, aí eu procurava lá quem era a pessoa. Até que eu vi, tá? Essa força está me puxando, minha força, essa fé está vindo daquele homem lá. Amém. Então ele olhava para aquele homem lá e falou, o Senhor está curado da sua mão, pela tua fé. A tua fé te curou. A tua fé te curou. Onde você vê isso no Velho Testamento? Qual profeta fez isso? Qual profeta fez isso? Nenhum, porque Deus não era o ministério do Filho do Homem, mas de um Filho do Homem. De um Filho do Homem. Então você tem que ver quando era o ministério do Mão Branca de um profeta, de um Filho do Homem, aquele momento ali, e quando era o ministério do próprio Filho do Homem, Deus que era Deus em plenitude nele, na carne dele. Né? Agora falar que Deus está em plenitude na nossa carne, não está em nossa carne. Deus em carne humana, não, se quiser cumpriu através de um homem só, o William Branham, o sinal está aí. A interpretação está em Deus, interpreta a sua palavra, porque a pessoa não consegue ficar com o que está escrito. Amém, Senhor. Na mensagem eu ouvi, mas agora vejo, no parágrafo 182, no qual nos fala, você ouviu falar na Bíblia o que ele fez, como que a mulher tocou suas vestes, ele virou e disse, qual era o seu problema, e sua fé ele curou. Agora, ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez, um pouco antes do mundo ser queimado, tá vendo? Ele prometeu que aquele mesmo sinal ali de ficar fraco, porque Deus estaria em plenitude naquele momento nele. Né? Nele. Então as pessoas tocavam em Jesus pela fé. Mas como Jesus estava em carne humana, é claro que a carne humana de William Branham ficava fraca. Se Deus estava ali na carne humana dele, ali em plenitude naquele corpo naquela hora, a pessoa tocava em quem? Tocava em Jesus. Mas Jesus estava em carne humana, a célula ali do membrana. É claro que quem ficava fraco, o membrana ficava 2 horas ali, fraco, ali, até voltar ao normal de novo. Não dá para entender isso? Que esse ministério cumpriu a pena através do William Branham. Quem de nós que fica fraco quando ele toca em Jesus? Eu nunca fiquei fraco a tocar em Jesus. Eu fico feliz a vida dando pulo, mais forte ainda quando eu vejo alguém sendo curado na minha frente. Porque quem está em carne humana em mim, em plenitude em mim, nem você, nem ninguém. Seja enganado por esses falsos profetas que dizem da mensagem do William Branham. Nós estamos hoje naquele momento ali do último sinal ali, né? Até a transformação de Abraão e Sara. Quando Abraão e Sara foram transformados, eles acordaram e estavam transformados. Não tinha ninguém ali para dar a voz de arcanjo para eles, não. A voz de arcanjo é uma voz que vai vir
de Deus. Não vai ter um profeta na terra dando essa voz. Que tolice, nós vimos uma voz transformando a glória. Sara acordou, Sara estava nova, e Abraão estava novo. Amém, Senhor. Ele faria aquela mesma coisa outra vez, pouco antes do mundo ser queimado. E o mundo estaria na condição de Sodoma, o Novo Testamento. O profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade, está vendo? Não seria apenas um homem, que seria o próprio Deus. É uma porção. Né? Não seria apenas uma porção, seria o próprio Deus em plenitude outra vez. Amém, Senhor. Manifestado em carne humana, tá vendo? Não em carnes humanas, né? Não é plural. Manifestado em carne humana, uma carne humana. Quem que pode fazer isso? Está na história, está tudo provado na história. Leia a história. É em carne, uma carne humana, não é em carnes humanas, várias carnes humanas. Né? Uma carne somente. Está exaltando o homem, exaltando o homem, exaltando o homem. É algo que está aí evidente, gente. É algo que está para todo mundo ver. É admitir os fatos, né? Os fatos, contra fatos não é argumento, porque ficar argumentando contra fatos, agora está aí provado na história. A pessoa fica argumentando contra a coisa que aconteceu, né? Que é a verdadeira interpretação, Deus interpretando a sua palavra. Amém, Senhor. Manifestado em carne, o Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra. Ele diz que isto aconteceria. E vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição. Agora nós o vemos descendo e fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. Agora nós ouvimos falar dele. Agora nós o vemos. Ouvi falar de ti com meus ouvidos. Agora te vejo com meus olhos. Amém. Eu vejo com meus próprios olhos. Que hora deve ser, que tempo deve ser, a confirmação de sua palavra. Sempre quando a palavra é confirmada, isso é Deus falando na sua palavra. Fazendo a si mesmo visível para que você possa ver. É Deus cumprindo sua palavra. Isso é a interpretação de Deus. Deus interpretando a sua palavra. Amém. Sua palavra. Então isso está claro na mensagem, está claro na história, está claro em todo lugar. Você percebe isso, essa diferença. Quando o William Branham estava tendo a visão, e quando era Deus nele ali, né? Deus nele, por causa do quê? Porque o povo puxava aquela força dele. Né? Puxava, ele ficava fraco. Era, né? Então, são as coisas, né, que você tem que entender. Um filho do homem, né, e o filho do homem. Amém. E nessa era não foi apenas o filho do homem. Mas foi o mistério do filho do homem. Os sinais provam isso, os milagres provam isso. Que nessa era foi novamente filho do homem outra vez, no nosso meio. Né? Como está aqui nessa mensagem, o desvelar de Deus, 314. Porém, Deus ainda está ali para fazer isso. Isso da mesmíssima forma, nota o que isso faz. Ele finalmente torna a voltar a semente original novamente. Quando ele veio na forma de Martim Lutero, quando ele veio na forma de John Wesley, quando ele veio na forma dos pentecostais, é para ele se revelar novamente como a mesma semente que entrou, o Filho do Homem. Amém. Ele revelou-se como Filho de Deus através da era do talo e assim por diante, né? Lutero, Wesley. Porém, nessa última era, ele há de se revelar como Filho do Homem. Amém. Novamente, entendem. Você consegue entender isso? Senhor. Você não consegue captar isso? A pessoa não consegue diferenciar um Filho do Homem ou Filho do Homem. Nessa era foi o Filho do Homem novamente. Amém. Deus em carne humana no nosso meio. Nós ouvimos falar disso muitas vezes, mas agora nós vimos isso na vida. Nós vemos Deus em carne humana nessa última era. Através do William Branham, vemos Deus ali em pé, ali, Deus em carne humana, discernindo os pensamentos das pessoas, e cumprindo a palavra dele antes da vinda. Amém. Agora falta a vinda vir, mas o William Branham não era Deus, não confunda isso, o William Branham não é Deus, gente. Ele foi a carne humana que Deus usou, né, para manifestar em carne humana em alguns momentos da vida dele. Em alguns momentos era Deus em carne humana, sim, não era ele. Deus estava em carne humana através do corpo dele. Amém, Senhor, aleluia. William Branham não era a ponto que ele faleceu e está até hoje dormindo, não ressuscitou. As pessoas esperavam que o William Branham ia ressuscitar, mas não ressuscitou, porque não é Deus. Ele foi apenas um homem, um profeta, através do qual Deus manifestou em carne humana nessa última era. Apenas uma carne humana. Não confunda isso. Não seja enganado por esses falsos profetas.
Vamos orar e finalizar o culto. Amém, Senhor Jesus. Senhor Deus, damos graças por sua palavra. Vivifica, Senhor, Sim, nossos Pai, corações. Nos despeça em paz esta manhã. Nós oramos e agradecemos. No nome de Jesus Cristo, amém. E Deus abençoe cada um de vocês. Amém.